Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sou o Hernani Oliveira, passando aqui para a gente conversar um pouco sobre os últimos acontecimentos na política, tanto a nível nacional como também a nível municipal, na cidade de Ubatuba. A nível nacional, todos nós brasileiros estamos acompanhando a primeira fase, né, da instauração da CPI do Covid, que vai que foi proposta, né? Que foi na verdade um ordenamento do STF para o Senado e Parlamento Federal. Enfim, a CPI ela vai ser instaurada e visa investigar, né? O inquérito visa investigar as ações do governo federal. Isso no início, mas houve uma pressão também dos parlamentares para que fosse incluído dentro dessa investigação, por se tratar também de verbas federais que foram repassadas a estados e municípios, que estes entes também sejam fruto da investigação. Então, nesse momento, tudo que foi repassado para governos estaduais e municipais do nosso Brasil também serão investigados. E isso é um grande avanço. Entendemos que, já que o governo federal está sendo alvo de investigação, convenhamos que se ele repassa verbas para os estados e municípios, se essas verbas estão incluídas como objeto de investigação, então todos os envolvidos têm que ser investigados. É lógico que, constatado irregularidades, sendo governos do estado e municípios, a conclusão da investigação será repassada para as assembleias respectivas, estados e municípios, né? No caso municípios, Câmara de Vereadores, os prefeitos que forem ali apontados, né, com indícios de irregularidades, deverão ser, no caso, investigado, processado, cassado, enfim. A Câmara dos Vereadores e, no caso do governo, a Assembleia Legislativa do Estado. Mas, enfim, gente, o que me chama mais atenção nesse fato é que é um inquérito que vai investigar o quê? Corrupção. E, no caso, esse inquérito investigando corrupção, ela deve ser feita por homens de conduta ilibada, representantes do Estado e do povo com condutas ilibadas, né? Pessoas honestas, pessoas de boa reputação, de caráter. E esse é o grande problema. Nós temos no parlamento, no Senado, pessoas que são também alvo de investigações. No caso, o relator da CPI é o senador Renan Calheiros. E Renan Calheiros, ele é investigado por receber propina de uma das subsidiárias da Petrobras, que eu não me lembro o nome agora. Mas enfim, ele é alvo de uma investigação, ele também está sendo processado. Sem contar que Renan Calheiros, por se tratar das verbas repassadas aos estados, ele vai ter que investigar o próprio filho que é governador no estado de Alagoas. Agora imagina um pai tendo que investigar as ações do próprio filho. Seria muito ético, muito moral, se o pai fosse justo, encontrando irregularidades, ele realmente falar a verdade ou colocar a verdade. Mas a gente sabe que é muito suspeito, né? Um pai, a tendência é tentar preservar, proteger o filho. Isso é uma situação natural, né? Que é um mínimo de pessoas com um senso de justiça que entrega o próprio filho ou que delata o próprio filho. Então eu não estou aqui entrando no campo de acusar e nem de falar que Renan vai poupar o seu filho, mas eu estou falando de uma tendência. Então, se tem já essa suspeita, entendemos que Renan Calheiro não seria a pessoa ideal para ser o relator de uma CPI. E vocês, concordam com o meu pensamento? Acreditam que eu estou certo? Pode passar a sua opinião aqui.
E vamos falar também do nosso município. Os últimos acontecimentos está em relação à nossa prefeita, né, a Flávia Pascoal, a administração pública está sofrendo um pedido de cassação por conta de algumas irregularidades que um cidadão da nossa cidade, o senhor Vinícius Vasconcelos, ele na sua pesquisa, ele encontrou, né, alguns indícios que são indevidos ou irregular na atuação da administração pública. E quais são essas irregularidades? Bom, o primeiro fato que foi apontado, né, nesse pedido de cassação, feita por um cidadão batubense e destinado à Câmara Municipal e está lá sobre análise, a primeira situação que eu vi ali é sobre um lote de vacinas que foi perdido por não estar acondicionado de maneira correta. Estava, eu não sei se numa geladeira, mas estava numa unidade de saúde, acabou a energia elétrica e não tinha uma outra forma alternativa para poder manter a energia no local, a vacina estragou. Isso é o que está no pedido de cassação, né, que foi elaborado inclusive por um advogado bem conhecido na nossa cidade. E outro ponto também é sobre uma manifestação do Ministério Público Federal que sugeriu, né, que a prefeitura usasse uma verba que foi destinada para o enfrentamento do Covid em dezembro do ano passado, num valor de 37 mil e mais alguns reais, para ser usado no combate à Covid. E desde janeiro até aqui, segundo o Ministério Público, esse dinheiro não foi usado. Então isso aponta o quê? Uma má gestão, uma incompetência, ou seja, a administração pública ela não pode, no caso, se defender dizendo que não viu o dinheiro ou que o dinheiro não foi usado, não dá para justificar, né? Nesse caso, nesse sentido. Enfim, fora outros casos, né, que não são tão graves, mas também que são consequência do pedido de cassação, que aí fala sobre a gestão em si, a falta de organização, a falta de planejamento e tudo isso, pessoal, em relação ao enfrentamento da pandemia. Também está no pedido de cassação, é algo interessante que os vereadores, eles votaram e por unanimidade foi aprovado o projeto de lei que colocava ali alguns segmentos do turismo e demais áreas comerciais como essenciais para que pudessem então funcionar durante a pandemia. E essa ação da Câmara Municipal, dos vereadores, aprovando esse projeto de lei, confronta, né, o decreto do Estado. Mas enfim, foi aprovado e não sancionado, né? Então também está lá nesse pedido de cassação. Pessoal, o que eu estou falando aqui é para que vocês analisem, para que vocês assimilem e também posso dar a sua opinião. Foi correto esse pedido de cassação? Foi justo? A prefeitura ela tem que esclarecer a população sobre esse fato ocorrido, sobre essas acusações. Nós cidadãos temos o direito de saber e isso é importante para a democracia, né? E até é importante para que a prefeita, como cidadã também, ela possa esclarecer, se defender. É claro que vai ser feito isso, mas a população ela também tem esse direito, até porque a nossa prefeita, em campanha, ela também questionou o então prefeito, na vigência do seu mandato, sobre atuações no combate à Covid. Lembrando que a administração passada recebeu um montante muito superior ao que foi nessa gestão, né, vinda do governo federal. Superou aí os 19 milhões de reais para o nosso município no combate à pandemia. Então ali atrás já tem muita coisa também que a gente precisa ser esclarecido e seria interessante até que essa administração buscasse esses números
erros lá do passado e mostrasse para a população. E agora a nossa prefeita também, ela está nessa condição, né, de ter que esclarecer a população. Espero que ela esclareça, espero que seja resolvido e também, obviamente, que a justiça seja feita. Um grande abraço para vocês, tudo de bom.